Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início agora, nesse instante, ao nosso devocional matinal. E eu já quero então convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 28. Esse será o texto do nosso devocional desta manhã. Mas antes, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir as bênçãos dele para esse tempo agora. Que Deus possa estar nos abençoando. Desejando aí um bom dia para o Júnior. Deus abençoe. Para a irmã Stephanie também. Deus abençoe sua vida e derrame graças sem medida. Senhor Deus, Pai querido, queremos nesse momento te suplicar a tua graça. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar nos abençoando, como sempre faz. Nos protegendo, trazendo, Senhor Deus, a provisão a cada instante, a cada dia, cuidando das nossas vidas e nos dando, Senhor Deus, da Tua graça. Queremos nesse momento te suplicar pela meditação na Tua palavra, Senhor Deus. Nos dá entendimento, nos dá desejo de ouvir e de praticar. Abençoa cada lar, cada família, cada irmão que está nesse momento conosco, Senhor Deus, meditando na Tua palavra, e também naqueles que estarão vendo depois. Em nome de Jesus Cristo, que te oro e te agradeço. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, vamos para o nosso texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Romanos 8, 26, diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso devocional de hoje, 8 de outubro de 2020, está no versículo-chave de Mateus capítulo 6, versículo 9, e diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E o devocional tem como tema: Senhor, ensina-nos a orar. E diz assim: O Pai Nosso é a oração de todos para todos os momentos. Jesus a ensinou após condenar as orações fingidas dos fariseus e as repetições dos pagãos. Não façam como eles, disse Jesus aos seus discípulos. Neste mundo onde o individualismo é cultivado, Jesus ensina o desapego do eu, pois no Pai Nosso a prioridade não é tratar da minha pessoa, da minha vontade, e sim da pessoa e da vontade de Deus. Com isso, ao orar, o cristão direciona seu olhar além do seu quarto, focando primeiro em Deus e depois em seu próximo. Assim, a oração secreta é estendida a favor de toda a igreja que congrega, aos vizinhos que o cercam e à cidade onde habita. Em oculto, a sós com Deus, sua oração transcende, alcançando o mais alto e sublime céu, como também abraçando e abençoando o mundo onde vive. Isso significa que somente quando nos rendemos pessoal e integralmente ao Pai, poderemos considerar as reais necessidades, tanto nossas quanto as do povo ao qual pertencemos. Nota-se que ao colocar Deus em primeiro lugar, não significa eliminá-lo das nossas necessidades pessoais, ou seja, a necessidade do pão de cada dia, a de receber e doar perdão e a de ter proteção e livramento de todo o mal. Saiba que o soberano é quem cuida de você. A partir do momento em que buscá-lo de todo o coração, dizendo que ele é o seu Pai e confessando como filho sua dependência, você será abençoado
Que o Senhor esteja com você e com a sua família. E o nosso autor faz a seguinte oração: que nas minhas orações a vontade do Senhor tenha primazia e que eu possa interceder em favor dos necessitados. Amém. Muito bem, meus queridos, é bom falar sobre isso, falar sobre oração, principalmente na hora devota, né? Assim que acorda pela manhã, ter esse contato com Deus, com o nosso Pai. Precisamos entender, meus amados, que quando Cristo colocou a oração do Pai Nosso como algo que poderia servir para os discípulos de Cristo, Ele não estava dizendo de forma nenhuma que ela precisaria ser repetida, e repetida e repetida de geração a geração. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos era as prioridades das orações e onde cada coisa deveria ser colocado em nossos corações. Na oração do Pai Nosso, nós temos primeiro um olhar para o céu, um olhar de um filho que olha para o seu pai e então vai começar um diálogo. A outra coisa importante é porque chamamos o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, de Pai. A oração, ela é direcionada ao nosso Pai Celestial, o Senhor de todas as coisas, aquele que tudo pode fazer com apenas um toque. E a outra coisa importante que a gente vê aqui é que o Pai, Ele é pessoal. Pai Nosso é o meu Pai do céu. Então, com esse sentimento, deve ser a nossa oração. Estamos nos dirigindo ao nosso Pai, aquele que nos amou, como diz a palavra de Deus em João 3,16, que Ele nos amou e enviou o seu Filho amado, para que pudesse morrer na cruz para nos dar a salvação. É esse Pai amoroso que nós nos dirigimos. É a Ele que nós chegamos e dizemos que precisamos do pão de cada dia. Também é a Ele que precisamos dizer que temos cumprido a sua palavra ao perdoar aqueles que nos ofendem e a dizer para Ele: Senhor, nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos aquele que nos ofende. Que é uma coisa na oração que precisa ter coragem. Como é que você tem perdoado aqueles que lhe ofendem? E você está dizendo: Senhor, o que eu quero é isso, que o Senhor me perdoe como eu perdoo aqueles que me ofendem. É muito difícil. Uma oração dessa tem que ser uma oração corajosa. Será que você tem sido perdoado por Deus? Mas Ele continua: o pão nosso de cada dia Ele nos dá, Ele perdoa as nossas ofensas, semelhantemente como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Mas também Ele diz que o que deve ser feito na nossa vida sempre é a vontade dEle e não a nossa. Seja feita a tua vontade. E isso nós precisamos colocar em primazia. Até mesmo na nossa oração, a vontade de Deus vai prevalecer. Quando estamos conscientes disso, de que sempre a vontade dele vai prevalecer, nós não ficamos tristes quando recebemos um não como resposta de Deus. Ai de nós se não fossem os nãos de Deus na nossa vida. Mas Ele diz mais. Ele diz que o reino dele deve vir até nós. Venha o teu reino. E que nós estamos dizendo numa oração, quando venha o teu reino, estamos dizendo: Senhor, nós queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. O Pai Nosso agora se transforma no grande Senhor, o grande Rei, o grande General, que nos dá ordem, que nos protege, que guerreia a favor de nós e contra os nossos inimigos. E estamos dizendo: Senhor, venha o teu reino, que eu comece a viver no teu reino, que o teu reino celestial venha também. Aqui é uma oração olhando para o futuro, que o teu reino venha e a gente também possa desfrutar das maravilhas do Senhor. A oração do Pai Nosso, então, é uma lição para muitas orações,
que são cheias de pedidos egoístas e que muitas vezes não são respondidos e que pessoas se frustram e maldizem de Deus. Orações como a oração da prosperidade, que obriga a Deus a dar alguma coisa àqueles homens e mulheres insatisfeitos com o que Deus já tem dado. Essas orações não são a oração do Senhor. A oração do Senhor é sempre: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é saber que tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus. E no nosso texto, a gente viu que nós não sabemos orar como convém. Isso não está dizendo de forma nenhuma que Deus não ouve a nossa oração. Aqueles que têm Cristo como Pai, aqueles que têm o Senhor como Pai, eles têm o Espírito Santo, que nos auxilia e que faz com que as nossas orações cheguem a Deus. Nós não estamos abandonados à nossa sorte. Nós não estamos enfrentando os nossos dias aqui neste mundo de forma aleatória. Nós temos um Pai que está sempre pronto a nos ouvir. E mesmo que nós não saibamos colocar as palavras certas no momento da nossa oração, no momento da nossa conversa com Ele, mesmo que nós não saibamos fazer isso, o Espírito Santo de Deus ora por nós e ora conosco. O próprio Deus nos auxilia em nossa oração. E Deus então assim responde. Com a ajuda de Deus, nós oramos. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Então nós não precisamos ter medo de orar e nem precisamos ter medo de que as nossas orações não serão respondidas. Peça sempre que o Espírito Santo interceda por você, conforme a vontade de Deus. E quando você estiver com as suas petições diante de Deus, confie que Ele fará. E aí, o versículo 22 nos dá o consolo. Deus faz tudo o que for possível para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Incidentes isolados vão resultar em bênção. Isso não significa que tudo na nossa vida será bom, será agradável, tudo na nossa vida vai ser sempre perfeito. O mal tem prevalecido neste mundo. O mal tem crescido assombrosamente. O mundo está sendo cada dia mais invadido pelo mal. Mas Deus, o nosso Pai, Ele é capaz e Ele tem todo o poder de mudar qualquer situação a nosso favor. Esteja sempre junto com Deus em oração. Deus não está ocupado, Ele não tem limite de tempo, Ele é atemporal, Ele não pensa como nós pensamos, Ele não age como nós agimos. Ele vai fazer com que todos os propósitos dele se cumpram em nossa vida. Nós precisamos só entender que os planos divinos são para aqueles que amam a Deus. Os planos divinos são para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, boas e ruins, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus estarão sempre em oração. Essas pessoas que amam a Deus têm uma nova mentalidade de olhar as coisas, têm uma nova perspectiva e sabe que o maior tesouro que podemos ter neste mundo é podermos confiar num Deus amoroso, um Deus que nos ajuda a aprender a suportar dor e nos ajuda a aceitar perseguições, nos ajuda a não lamentarmos, porque nós entendemos que o nosso Pai Celestial está conosco e está em nós. Que Deus abençoe todos vocês.
Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, pela graça da oração em nossas vidas. Pai, meu Pai, nosso Pai, ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações e faz a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja com todos. Desejando aqui um bom dia mais uma vez para o Ari, para o irmão Vitor, irmã Nadiana, irmã Stephanie. Que Deus abençoe. Um forte abraço para todos. E também Júlio Salles. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço para a Vilna, para a Agnes e para a Águida. Tá ok? Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Um forte abraço no coração de vocês e até amanhã, às 6 horas, se Deus quiser.